número duplique. O Dia Mundial do Alzheimer aqui assinalado no Porto Canal e é a altura de seguirmos em frente para a rubrica Enfermeiro ao Domicílio. A rubrica, como sempre habitual, às quartas-feiras aqui no consultório, hoje com conselhos para uma boa gestão do rendimento familiar. Em tempos de crise, vamos saber como gerir adequadamente o rendimento familiar. Com a ajuda do enfermeiro Pedro Melo, muito boa tarde, muito bem-vindo a esta rubrica Enfermeiro ao Domicílio. Qual é, afinal, o papel do enfermeiro de família na gestão do rendimento familiar? Boa tarde, também boa tarde aos espectadores. O papel do enfermeiro de família... Pode haver até alguma confusão neste momento, quando a Carla me fez essa pergunta, porque as pessoas associam muito rendimento a outros profissionais, nomeadamente o assistente social. Quando falamos em rendimento, estamos a falar de uma questão que tem a ver com o dia-a-dia de qualquer família. E, obviamente, quando há essa necessidade, há uma orientação do próprio enfermeiro de família, por exemplo, para uma possível gestão mais especializada dos recursos que existem em termos sociais para apoiar estas famílias. No entanto, a maior parte das vezes não será necessário haver esta intervenção, até porque a própria intervenção especializada do enfermeiro de família vai possibilitar que este avalie, naquilo que é o próprio funcionamento da família, a integração do rendimento como algo que contribui para a saúde da família. Por outro lado, as pessoas podem questionar se rendimento, saúde, coisas aparentemente distintas. No entanto, saúde, nós estamos muito habituados a chamar saúde a não estarmos doentes ou a não termos doença. Saúde está definido há muito tempo como algo que é muito mais do que isso. Tem a ver com o bem-estar social, para além do bem-estar físico, obviamente, mas o bem-estar social, o bem-estar cultural e, obviamente, se não houver rendimentos, não há bem-estar em vários níveis da nossa saúde. Também estamos habituados a associar os enfermeiros aos cuidados aos doentes. No entanto, é importante perceber que enfermo não significa doente. Ele deriva da palavra infirmos, que é sem firmeza. E sem firmeza pode ser do ponto de vista do conhecimento, pode ser do ponto de vista dos afetos ou dos rendimentos. Pode ser um tipo de não firmeza numa pessoa. E qual é o contributo, então, do enfermeiro de família, que foi a questão que a Carla me fez? É fundamental, é avaliar de que forma é que a família gere, consoante os papéis que existem na família, o rendimento e de que forma é que este interfere ou não com as outras dimensões da saúde, agora é que já expliquei o que é a saúde, da própria família. Com a atual conjuntura económica e com o corte orçamental, obviamente que esta questão é ainda mais pertinente e por isso vou-lhe pedir, Sr. Enfermeiro, conselhos, dicas para uma adequada gestão do rendimento familiar. Esta questão e esta conjectura política em termos económicos tem preocupado de facto muito os enfermeiros. Porquê? Porque sabemos que a população está a ficar mais empobrecida e que a maior parte dos estudos indica que quanto maior é o nível de pobreza, mais problemas de saúde relacionados com doença, e agora estou a falar especificamente desta problemas de saúde relacionados com doença, e agora estou a falar especificamente desta dimensão, existem. Daí que tem sido cada vez mais uma preocupação dos próprios enfermeiros integrar esta questão de uma forma mais sistematizada na avaliação das famílias. É óbvio que há muitas histórias e é importante que as pessoas percebam que a gestão financeira de uma família é tão importante como qualquer outra questão. E cada vez mais temos que olhar a família como uma pequena empresa, porque é mesmo assim. E as empresas, como vimos, quando entram em falência, claro que há problemas que daí advêm, como o despedimento de funcionários, mas uma família não pode entrar em falência, porque daí advém a própria segurança dos próprios membros da família. E não estou a falar só das crianças e dos idosos, qualquer pessoa que não tenha rendimentos terá problemas gravíssimos. E como as famílias são as células da sociedade, se nós não resolvermos estas questões em cada família, teremos problemas sociais depois num nível maior, se olharmos, muito graves. Portanto, é importante realmente fazer esta avaliação. Que estratégias são estas? Sim. Que conselhos é que nos podem então deixar? Habitualmente há duas figuras nas famílias muito importantes nesta questão, que é aquela pessoa que tem o papel de provedor, aquela que ganha o dinheiro, vamos chamar-lhe assim, e aquela pessoa que faz a gestão financeira.
Nem sempre a pessoa que ganha o dinheiro numa família é a mesma que paga as contas, que gera as compras. Daí que, tal como numa empresa há quem gere estas duas questões, também numa família é importante que haja diálogo entre a pessoa ou as pessoas que ganham o dinheiro e a pessoa que gere depois os gastos. E se não houver este diálogo habitual, e isto era o primeiro conselho que deixava para que as famílias consigam gerir os seus rendimentos, era que de facto dialoguem umas com as outras e que falem sobre estes aspectos de uma forma objetiva. O que é preciso gastar este mês, quanto dinheiro é que temos, o que é que será mais supérfluo, o que é que será menos supérfluo. E isto, dialogado em família, é muito mais fácil de gerir do que cada um tomar por sua iniciativa a decisão de fazer ou não este ou aquele gasto. Depois, outro conselho será comprarem uma agenda, por exemplo, e diariamente fazerem o registro daquilo que se gasta. Isto dá uma noção clara daquilo que é, eventualmente, mais ou menos supérfluo mensalmente. Por exemplo, em Portugal, e ainda bem que isso também é saudável, mas há muito investimento, por exemplo, em jogos semanais para ganhar prémios em dinheiro. Um gasto, por exemplo, de 4 euros semanais, se as pessoas registarem numa agenda esse gasto, irão verificar que anualmente farão um gasto de 208 euros que poderão ser utilizados eventualmente noutras questões que talvez, em alguns contextos, sejam mais importantes do que essa. Claro que não vamos deixar de julgar se isso nos faz sentir bem, mas há que gerir e objetivamente definir o que é que podemos fazer para gastar menos nesta questão. Depois, outro conselho será, por exemplo, fazer alguma poupança, se é que isso ainda hoje é possível. As pessoas têm muita dificuldade em fazê-lo e compreendemos que atualmente, com o nível de desemprego, com a própria diminuição dos salários, é difícil de o fazer, mas vou-lhe dar um exemplo que não é muito comum em Portugal, em termos de rendimentos familiares, mas uma família com vários elementos que ganhem uma média de 2.000 euros por mês em conjunto, se conseguirem poupar 10% numa conta poupança desse rendimento, anualmente poderão atingir 2.800 euros de poupança, o que é muito dinheiro hoje em dia, e não podemos desvirtuar qualquer tipo de dinheiro que possa ajudar a família. Os cartões de crédito, que em Portugal têm sido, como os espectadores ouvem diariamente, muito utilizados e trazem endividamento às famílias. É verdade. Um conselho que deixamos é que o cartão não ande diariamente na carteira com as pessoas, porque isto é uma tentação para a sua utilização. É aconselhável que se use, por exemplo, em compras de maior valor, até porque habitualmente há alguns benefícios até associados a seguros com a utilização desses cartões, mas, de uma forma geral, não utilizar este tipo de cartão. Deve-se utilizar o débito e gastar aquilo que se tem e não muito para além, ou nada para além daquilo que se tem. Guardar o cartão numa gaveta e, se vai fazer uma compra grande em que se justifica o uso do cartão, em reunião de família decide-se que sim e utiliza-se. Diariamente na carteira é desaconselhado. Não usar. Depois, os gastos habituais numa casa, as pessoas poderão poupar imenso dinheiro, por exemplo, desligando os eletrodomésticos, não deixando sequer em stand-by os televisores, por exemplo, que é muito comum ficarem em stand-by durante a noite, com a luzinha vermelha acesa. Durante o banho, tentarem fazer duche em vez de banhos de imersão, ainda que hoje em dia as pessoas o façam menos. Além de trazer maiores riscos de saúde, o banho de imersão gasta muito mais água, gás e energia, e isso também se repercute depois na poupança. Enfim, coisas que no dia-a-dia as pessoas podem ir fazendo e que são simples, mas que podem ter grandes implicações no rendimento familiar. Por exemplo, nas compras no hipermercado, no supermercado, nas compras mensais, deve-se apontar e comparar preços para se ter uma noção daquilo que pode ficar mais barato? Sem dúvida. Sim. E já agora que falámos nessa questão, é muito comum hoje em dia as pessoas deslocarem-se a estabelecimentos comerciais diferentes pelos preços serem diferentes. Um conselho que dou é que hoje em dia, com a internet, que é muito facilmente utilizada pela maior parte das pessoas, deve sempre comparar-se os preços online antes de se deslocarem aos estabelecimentos, porque isso vai permitir poupar combustível. Portanto, sabendo que naquele estabelecimento os produtos serão mais económicos, fazemos um roteiro e já sabemos que iremos ali. Por outro lado, obviamente, dentro do hipermercado, devemos tentar não levar crianças pequenas quando vamos às compras, porque dificultam o tempo e a disponibilidade para comparar preços. Terem atenção que muitas vezes os produtos que estão mais visíveis não são os mais económicos, e comparar e analisar os rótulos,
porque muitas vezes temos um produto muito mais dispendioso, mas com menos qualidades do que um produto muito menos saudável. E hoje em dia é obrigatório os rótulos terem a informação necessária. Sim. E é possível fazerem-se opções alimentares saudáveis e com preços muito mais acessíveis. Sem dúvida que sim, sem dúvida. Aliás, uma alimentação saudável pode ficar muito mais económica do que uma alimentação menos saudável. Outro conselho ainda que daria nas compras era nunca irmos às compras com fome. Portanto, quando alguém vai às compras estando com fome, tem tendência a comprar muito mais coisas que não necessita do que indo depois de uma refeição ligeira. O carro seria outro conselho importante. Hoje em dia temos famílias com graves dificuldades económicas e com vários veículos na mesma família. Era importante que as pessoas, de facto, como disse desde o início, dialoguem, se sentem, conversem, e muitas vezes é possível fazer o mesmo percurso apenas com um veículo, deixando os vários elementos da família nos vários pontos onde ficam, e ter apenas um veículo que vai implicar poupança de combustível, de seguros, etc, etc, como as pessoas bem sabem. E temos muitas dificuldades, inclusive associadas a créditos relacionados com automóveis, por terem mais automóveis do que aqueles que são necessários. Também se podem gerir com vizinhos. Se o vizinho vai para o mesmo espaço, podemos dialogar numa perspectiva mais macro com o próprio bairro onde moramos e organizarmos de forma a irmos no mesmo veículo e pouparmos imenso dinheiro também com essa solução. Muito bem, e a poupar já estamos a ganhar, não é? Aqui ficam então os conselhos para gerir adequadamente o rendimento familiar em tempos de crise, dicas fundamentais para toda a família. E agora a altura de fazermos uma curta pausa aqui no consultório, mas voltamos já de seguida com a doutora Joana Oliveira, nutricionista. Na segunda parte já sabe que se tiver questões a esclarecer, as portas do consultório estão abertas para que possa participar. Recordo mais uma vez o número de telefone, é o 229538525. Faça a sua chamada e eu conto consigo desse lado. O intervalo é curto. Até já.